Pessoal, a gente vai falar hoje sobre provas operatórias. É um tema muito importante aí na avaliação psicopedagógica, nessa... Deixa eu abaixar só um pouquinho a câmera aqui. Está um pouquinho alta. Nessa nossa jornada de avaliação de diagnóstico psicopedagógico. E quando a gente fala de provas operatórias, tem até pessoas, psicopedagogos, que falam que são ultrapassadas e tudo mais. Oi, Ju! Boa noite! Bom te ter novamente aqui na live. Que ótimo, Ju! Seja bem-vinda. E aí, gente, tem pessoas que não utilizam ainda, sabe? Não utilizam mais, quer dizer, as provas operatórias e tudo mais. Eu falo para vocês que eu utilizo e eu continuo utilizando na minha prática clínica, porque, assim, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu já, inclusive, descartei hipótese, ou, na realidade, sugeri uma hipótese de deficiência intelectual por conta das provas operatórias. Então, assim, eu até falo com as minhas cursistas, né? Precisa sim aplicar. Eu acho que é um instrumento que é super válido, porém a gente tem que ter uma responsabilidade, aplicar de forma correta, ter esse cuidado na correção das respostas ali que as crianças trazem, ter esse cuidado de anotar com detalhes tudo isso. Hoje não tem como, tá? Eu ensinar para vocês como aplicar provas operatórias, porque é super extenso. Eu falo para vocês que na turma de avaliação que eu tenho, na turma 1, para eu conseguir fazer uma aula de aplicação ali de provas operatórias com as meninas, a gente precisou marcar um encontro no sábado, que foi de 8 da manhã a 1 da tarde. E assim, eu lembro que foi bem cansativo, mas foi 8 ou 9 da manhã. Eu só sei que eu saí daqui do consultório e já tinha passado a hora de almoço. E aí, assim, foi muito cansativo. Então, não tem como eu ensinar para vocês aqui como aplicar. Hoje eu até fiz um novo formato com as meninas. A gente tem a plataforma no curso. E aí eu deixei lá na plataforma alguns vídeos. Na realidade, eu acho que tem dentro de provas operatórias, parte 1, 2 e 3, explicando como funciona, ensinando mesmo a aplicar cada teste ali das provas operatórias. E aí depois eu faço um encontro com elas para a gente poder continuar conversando. Então, assim, até fiz uma mudança aí. E mesmo assim, é muito extenso. Então, assim, hoje a gente não vai falar sobre aplicação, não tem como, não dá tempo mesmo, gente. Mas o que a gente vai trazer hoje é de suma importância para que na hora que você for aplicar, se você for fazer um curso depois de aplicação, ou se você já sabe aplicar, para ir, como eu sempre digo, descortinar os nossos olhares, não é verdade? Em relação a essa aplicação, para a gente ter um olhar do que realmente o fazer psicopedagógico e que realmente esse instrumento nos proporciona, tá bom? Eu organizei para a gente conversar. Primeiro eu trouxe aqui até a minha maletinha. Todo mundo aqui conhece a maleta das provas operatórias? Vocês sabem o que vem dentro da maleta? Coloca aí para mim. A Ju eu sei que conhece, porque Ju é minha já fez alguns cursos comigo, né, Ju? Eu sei que você conhece, a gente já fez algumas trocas em relação a isso. Para quem não tem ainda, tá? É super possível você fazer, inclusive com EVA. Eu até tenho aqui, eu acho que eu tenho aqui no consultório a minha primeira caixa, que eu mesma produzi, com emborrachado e tudo mais. Aí depois eu comprei, né, a caixa e tal. Mas tem essa possibilidade também da gente poder fazer os nossos próprios materiais. Então, ela é uma caixa que ela vem muito com fichinhas, tá vendo? Vem fichinhas maiores, menores, círculos, quadrados, para fazer essa utilização. Geralmente tem uma das provas que é a inclusão de classe, que utiliza flores. Nessas daqui que eu comprei, que foi lá da casa do psicopedagogo, eles mandam as frutinhas para fazer, porque eles falam que a criança tem maior facilidade em reconhecer frutas do que flores.
Então, tem algumas... Para seriação de palitos, né? A gente tem os palitinhos também que utiliza. Para a parte de quantidade de líquido, ela vem com os copinhos. Mas, assim, é possível você comprar uns copinhos de acrílico para você poder fazer a sua. Eu acho que o mais difícil para utilizar, para fazer em casa, porque, assim, isso daqui às vezes a gente compra, né, em lojinhas, assim, de utensílios de casa. Os de palito é super possível fazer, até com palito de picolé. Esses daqui a gente consegue fazer com emborrachado. Até no meu curso, até ofereço para as meninas também um material que tem exatamente o tamanho que tem que ter das fichas, a quantidade e tudo mais. Eu acho que o mais difícil é a balança, que é para a prova de volume. Volume não, perdão. Quantidade de peso. Tá vendo? Eu acho que o mais complicadinho é a balança, né? Tirando a balança, eu acho que os demais a gente consegue produzir em casa mesmo. Porque não é uma maleta barata, né? Essa daqui eu acho que foi 300 e poucos reais. Não é uma coisa absurda de cara também, não. Né? A gente tem testes mais caros, com certeza. Mas dá para economizar aí para quem está começando nos seus atendimentos, tá? Então, primeiro eu trouxe aqui para vocês conhecerem um pouquinho da maleta. Deixa eu fechar aqui a minha. Aí o copo que ficou. Tá vendo? Essa daqui vem na maleta. Mas quando eu fiz, eu tinha comprado naquela... Eu tinha comprado essas... Como é que fala, gente? Organizadores mesmo. E aí eu ainda enfeitei em volta. Ficou, assim, muito bonitinho. Oi, Carla, boa noite. Seja bem-vinda. E é isso, gente. E aí eu trouxe, então, a maleta para vocês darem uma olhada e a gente vai conversar um pouco mais sobre as provas operatórias. Como eu já falei, eu continuo utilizando no consultório para a gente poder avaliar nível de estruturação cognoscitiva. Priscila, o que é isso? O que é avaliar nível de estruturação cognoscitiva? É a gente olhar o paciente e avaliar se ele estrutura o pensamento dele de acordo com a idade que ele tem. Ou seja, se a idade cronológica está de acordo com a idade cognitiva dele, porém, dentro das fases do desenvolvimento segundo Piaget. Eu já falei várias vezes a importância da gente ter uma base teórica para que a gente possa aplicar no consultório. Então, quando eu falo de base teórica, a gente vai muito além de linhas teóricas de atendimento psicopedagógico. O psicopedagogo também precisa dominar ali essa parte teórica, por exemplo, de Piaget, fases do desenvolvimento, tá? Gente, esses estudos, eles não foram feitos de forma aleatória de um dia para o outro, não é verdade? Então, geralmente, as fases, por exemplo, foram anos e anos de estudos com várias crianças para chegar ali nas fases do desenvolvimento segundo Piaget. Então, Piaget, ele era uma pessoa de referência e que a gente ainda continua utilizando, porque a gente sabe que tinha todo um embasamento científico, não é verdade? E aí, o que a gente vai trabalhar hoje? Eu organizei alguns pontos primeiro, tá? E aí eu até trouxe também para a gente conversar um pouquinho de embasamento teórico, para vocês terem essa noção de que não é nada mesmo tirado aí da minha cabeça, da cabeça da Priscila, não, tá? Então eu organizei alguns pontos aqui teóricos para a gente conversar, a partir do olhar da Maria Lúcia Vaz, o que ela traz um pouco ali da importância dessas provas operatórias, ok? Só um instantezinho aqui que eu vou... E aí eu também trouxe para a gente conversar sobre alguns outros pontos. Primeiro, como eu falei, qual é para que serve as provas operatórias, tá? Ela serve aí para a gente avaliar, como eu falei, essa estrutura cognitiva. E quando a gente pensa em avaliar a estrutura cognitiva, tem muito a ver com a forma como a criança raciocina, tá? Então, tem a ver com como ela estrutura esse pensamento, e aí é um pensamento mais lógico, não é nada abstrato, é um pensamento, um raciocínio lógico. Ela pensa de acordo com o que eu espero para ela. E aí a gente tem algumas fases, segundo Piaget, que a gente precisa estar dominando mesmo, tá? Oi, Cláudia, boa noite, seja bem-vinda. Que bom que você está com a gente.
E aí, gente, que fases são essas? Piaget, ele traz ali as fases do desenvolvimento e, geralmente, no consultório, a gente vai avaliar 3 fases. Hoje é aquela live que é bom ter um caderno, tá? Para poder anotar. Geralmente, a gente avalia o estágio ali pré-operatório, o operatório concreto e o operatório formal. Dentro do pré-operatório, a gente avalia se a criança está no nível 1 ou nível 2. E aí, cada autor vai trazer de uma forma diferente. Então, a Maria Lúcia Vaz, por exemplo, ela traz em níveis, nível 1, nível 2 e nível 3. Então, é isso que eu vou trazer um pouquinho aqui para vocês. Mas aqui no consultório, quando eu aplico, geralmente utilizo esses 4, né, termos técnicos. São 3. Porém, o pré-operatório, ele vai dizer ali, está ainda no nível 1 ou no nível 2. E aí, o que é esses níveis, Priscila? É o resultado que a criança traz nas provas operatórias para a gente. Eu vou exemplificar um pouco para vocês não ficarem tão perdidos, porque eu sei que é complexo para quem já sabe aplicar, perdão, e para quem não sabe. Então, para não ficar tão subjetivo para vocês, tá? Então, deixa eu só colocar algumas questões aqui que a Maria Lúcia Vaz colocou, eu achei no material dela, eu achei super legal. Só um minuto, gente. Perdi, eu fechei o livro. Só um minutinho. Achei. Organizei alguns tópicos aqui para a gente conversar. Eu organizei mesmo, gente, já está todo grifado. Vamos lá. Primeiro, o que a Vaz ela fala ali sobre o diagnóstico operatório? A gente chama também, além de provas operatórias, de diagnóstico operatório. Tá bom? Então, ela fala que assim, ó, as dificuldades escolares das crianças, tá? Podem estar ligadas a uma ausência de estrutura cognitiva adequada que permita a organização dos estímulos de modo a possibilitar a aquisição dos conteúdos programáticos ensinados em sala de aula. Então, de acordo com uma visão piagetiana, o conhecimento se constrói pela interação entre o sujeito e o meio, de modo que, do ponto de vista do sujeito, ele não pode aprender algo que esteja acima do seu nível de competência cognitiva, ou seja, do seu nível de estrutura cognoscitiva. O que significa isso, gente? A Vaz, ela fala que as próprias dificuldades de aprendizagem das crianças podem estar atreladas, interligadas a uma ausência dessa estrutura cognitiva. Então, vamos supor que eu tenho um paciente que ele tem muita dificuldade na escola e eu fiz as provas operatórias com ele realmente não raciocina de acordo com o esperado para a idade dele. A estrutura cognitiva dele não está ali adequada com essa estrutura, com a idade cronológica. Idade cronológica e idade cognitiva. A gente não chama mais de idade mental, é idade cognitiva, tá? Mas é a mesma coisa. E aí, elas estão interligadas. Se uma criança não consegue atingir a forma como eu raciocino, está de acordo com a minha idade, com certeza vai apresentar dificuldade escolar. Então, as dificuldades escolares, elas estão atreladas a essa ausência dessa estrutura. Tá dando para entender? Hoje é quase uma aula mesmo para vocês, tá? E aí ela traz até um exemplo prático aqui, ó. Por exemplo, um aluno do segundo ano, gente, tem aí o quê? 8 aninhos, né? 7 anos, né? 7 aninhos. Segundo ano, no nível pré-operatório, 7 anos já não é mais nível pré-operatório, ele já deveria estar no operatório concreto, ou seja, ele ainda não atingiu o que era esperado. Aí vamos supor que ele, numa prova de conservação de conjuntos discretos, que é uma provinha que tem umas fichinhas, aí a gente separa as fichinhas, coloca as fichinhas juntas, e aí vai perguntando para a criança se a gente tem a mesma quantidade de fichinhas. Na realidade, a gente não tira nenhuma ficha, a gente só agrupa ou separa, enfim. E aí, vamos supor que naquela prova, a criança não conseguiu compreender de imediato ali, né, o nível de estrutura dela. O que acontece? Para ela conseguir, na escola, compreender, por exemplo, numeração, sequência de números,
ou alguma coisa assim, ela vai ter dificuldade, porque na prova ela também teve dificuldade, ela não conseguiu estruturar esse pensamento dela. Então, por isso que eu falo que é tão importante as provas operatórias. Eu até organizei aqui também, olha, que nas provas operatórias, quando elas são bem aplicadas, a gente consegue até visualizar se há uma possibilidade, uma hipótese de um quadro de deficiência intelectual. Por quê? Vou dizer uma coisa para vocês. Geralmente, vamos supor, eu tive um quadro de um paciente que chegou com 10 anos. 10 anos, gente! Me respondendo a nível de pré-operatório. Se o pré-operatório é até no máximo 6, na realidade 6 anos ele já vai, o que a gente chama de vacilação. Ele se enquadra ali, uma hora ele me responde corretamente, uma hora ele não me responde, isso com 6 anos. Com 10 anos, não conseguindo estruturar esse pensamento, grande chance de ser deficiência intelectual. E aí, ô Priscila, e o que a gente faz? A gente vai dar laudo? Claro que não, gente. Pelo amor de Deus, psicopedagogo não dá laudo. Porém, dentro do nosso relatório, a gente coloca que aquela criança ela não atingiu o nível de estruturação cognitiva, que provavelmente há um rebaixamento cognitivo, não. Provavelmente há uma defasagem ali nessa estruturação cognitiva. E geralmente, o que a gente faz? A gente indica, né, para avaliação médica, neuropediatra. Geralmente o neuropediatra ele pode pedir uma avaliação neuropsicológica para ver o QI, e é claro, e aí entra no outro ponto, olha só, que eu até coloquei aqui, ó. Porém, gente, vamos supor que uma criança deu muita defasagem nas provas operatórias. Não se pode dar uma visão psicométrica ao uso das provas operatórias, comparando resultados como pontos de uma escala. Eu não posso simplesmente olhar as provas operatórias de forma isolada e dizer que há uma possibilidade de um quadro de deficiência intelectual. Deu rebaixamento cognitivo? Tem chance, Priscila? Sim, é como se fosse uma luzinha piscando para uma possibilidade de um quadro de deficiência intelectual. Aí sim, eu preciso encaminhar para a neuropediatria, provavelmente a neuropediatria vai pedir uma avaliação neuropsicológica, geralmente vai dar um QI abaixo do esperado, às vezes não chega a 70, né? Porque QI 70 é um QI limítrofe, abaixo de 70 já é um rebaixamento cognitivo, mas às vezes pode ser aquela criança que tem ali um QI 80, porque um QI normal é 100, vamos colocar assim. Então, uma criança que tem ali um QI 80, ou seja, não está dentro de um quadro de deficiência intelectual, mas também não estrutura essa inteligência dentro do esperado para a idade dela. Mas a Weiss, ela fala e ela até enfatiza que a gente não pode olhar de forma isolada. E eu até falo por quê com vocês. Eu estou com um paciente, ele chegou para mim há pouco tempo, que a gente está até fazendo a avaliação, e eu já fiz uma boa parte das provas operatórias com ele, e ele tem uma vacilação. Uma hora ele responde adequadamente, outra hora ele não responde. Priscila, tem vacilação. Ele tem 10 anos, quarto ano? Acho que é 10 anos. O que acontece quando eu tenho vacilação? Gente, 10 anos já era para ele não ter mais vacilação. Mas, quando ele foi fazer uma avaliação neuropsicológica, o QI dele deu alto. Alto em termos, né? Deu 90. Não é alto, mas não é rebaixamento, não é limítrofe. E aí o médico dele fechou a deficiência intelectual. Não teve acesso à minha avaliação, não. Ele fechou a deficiência intelectual a partir do olhar dele, a partir da avaliação neuropsicológica. E aí eu até conversei com a mãe, qual foi o parâmetro que ele utilizou? Porque o paciente acabou de chegar para mim, eu não conheço ele ainda. Qual foi o parâmetro que ele utilizou? Porque eu estou olhando aqui, se eu fosse olhar só a avaliação neuropsicológica, ele não ia ter deficiência intelectual. E aí ele utilizou um parâmetro de um olhar global da criança. É uma criança que tem atraso de fala ainda. Então ele fala muito errado, é como se ele falasse igual o Cebolinha ainda, com esse atraso de fala. É uma criança que, por exemplo, na hora de interagir, interage melhor com crianças menores. A brincadeira que aquela criança faz não é ele não consegue, ele até tem dificuldade de se socializar, porque ele não consegue se socializar adequadamente com as crianças que têm a mesma idade que ele. Então, quando a gente olha para um quadro de DI, eu tenho que ter um olhar global, se há uma possibilidade de deficiência intelectual ou não. Por que eu estou falando isso? Porque na hora das provas operatórias, a gente tem o objetivo de aplicar as provas operatórias para ver se aquela criança estrutura o pensamento dela de acordo com o esperado, mas eu também não posso olhar só as provas operatórias, tipo,
ela tem uma escala para eu diagnosticar deficiência intelectual, não. Não é esse o objetivo. O objetivo das provas operatórias é possível, Priscila? Sim, é uma luz piscando. Se há um rebaixamento, né, no resultado, é uma luzinha piscando, tá? Mas também eu não posso olhar esse resultado de forma isolada. Eu tenho que analisar como um todo. E é isso até que ela coloca aqui. Ela até continua que se a gente utilizasse ali uma escala, igual as testagens que a gente utiliza escala para correção, TDE tem escala, tudo tem escala. Se a gente utilizasse essas escalas, seria uma visão anticonstrutivista piagetiana. Piaget não tem essa visão de escala. Vocês já viram as escolas que têm esse perfil construtivista, essa filosofia? Não tem escala, não é assim que funciona. Não é verdade? É preciso analisar as estruturas do pensamento numa visão genética global, no funcionamento em aspectos figurativos e operativos, defasagem, oscilações, etc. Relacionar esse funcionamento com o modelo de aprendizagem do sujeito, em suas diferentes modalidades do processo assimilativo-acomodativo. Comparar as exigências escolares a que está submetido o paciente com as suas possibilidades em nível de desenvolvimento e funcionamento de uma estrutura cognitiva e relacionar esses dois aspectos com a queixa formulada. Priscila, o que é isso aí? O que você acabou de falar? Gente, a Weiss, ela fala pra gente que eu preciso analisar se o meu paciente ele está estruturando o pensamento dele ou não, também com o nível de exigência escolar que ele está sendo submetido. Então, às vezes, é aquela criança que também está numa escola muito conteudista, e aí ele não está dando conta daquele conteúdo todo, e aí ele vai ter a dificuldade escolar dele por conta da dificuldade, não simplesmente nessa estrutura cognitiva, mas por ele não dar conta daquela metodologia daquela escola. Eu estou com uma adolescente aqui no consultório exatamente assim. Ela nunca teve dificuldade de aprendizagem. Até agora que ela trocou de escola. Na antiga escola, eu recebi o boletim, ela estudava na véspera, ela alcançava o resultado esperado. Tudo bem, tem N questões de organização. Ela tem muita dificuldade de se organizar. Mas ela dava conta, porque era uma escola que estava com conteúdo bem mais aquém, vamos colocar assim, da escola que ela está hoje. E aí, ela foi agora para o ensino médio. Foi uma escola que pensa muito em Enem, sabe? Vestibular, essas coisas. E aí é muito difícil, muito complexo, tá? Para ela. Então, ela, assim, tem padecido um pouquinho. E a família até já está cogitando dela voltar ou ir para uma outra escola que esteja ali com conteúdo realmente dentro do que ela consegue alcançar. Por quê? Começa a vir o quê? Baixa estima. Ah, não está conseguindo alcançar o conteúdo? Ó, vem as baixas estima, vem questões emocionais. N situações, tá? Coloquei aqui outro ponto. Gente, hoje eu tô assim, tá uma live um pouco técnica, né? Mas vocês estão conseguindo acompanhar. Eu faço isso com as meninas do curso. Oi, Clara, boa noite. Seja bem-vinda. Eu falo, tem hora que eu falo com as meninas do curso. Opa, peraí, deixa eu ir devagar aqui, porque eu me empolgo um pouquinho. E às vezes é uma live um pouco técnica, tá? E aí coloquei uma outra observação. Oi, Luciene. Ah, a Luciene é minha cursista. Boa noite. A Luciene já tá mais adaptada aqui ao jeitinho da aula. Mas dá tudo certo. Coloquei uma outra observação aqui, ó. As observações sobre o funcionamento cognitivo do paciente não são restritas às provas do diagnóstico operatório. Elas devem ser feitas ao longo do processo diagnóstico. Ou seja, eu não devo olhar o meu paciente, como eu já falei, de forma isolada, só com o resultado dele nas provas operatórias. Dentro do consultório, a gente precisa avaliar a linguagem, entendeu? Ah, Solange, desculpa. Ah, Clara é sua filha, tá bom. Oi, e eu acho que esse dia eu te respondi em algum comentário, não foi?
Tá bom, Solange, porque às vezes eu esqueço, acho que você já tinha me falado sobre isso. Ai, perdoa. Silvia, boa noite, seja bem-vinda. Mas então, gente, eu até falo que, por exemplo, quando a gente analisa ali aquela criança, se há uma possibilidade de deficiência intelectual ou não, eu sempre olho outras questões. E aí, assim, eu vou até falar uma coisa assim com vocês. Eu tive um paciente que ele veio para avaliação e ele era muito bom em algumas coisas, principalmente em criar objetos. Ele é muito criativo, com sucata. Ele adorava peixes, ele sabia várias espécies, ele sabe várias espécies de peixe, conhece peixes de tudo quanto é tipo, cor, tamanho. E aí ele veio para avaliação e nas provas operatórias ele teve um resultado muito aquém do esperado. Mas não só isso, eu vi um atraso nele como um todo. Era uma criança que não tinha independência. Eu acho que quando ele veio para mim, ele tinha 9 anos. Então ele não tinha independência, acho que a mãe tinha até que ajudar a dar banho, a rotina diária mesmo, não tinha essa independência. Além disso, ele também tinha outros tipos de dificuldade, não era alfabetizado, não conseguia ser alfabetizado na escola, já tinha repetido, enfim. Ele veio, fez a avaliação, falei com a mãe, ó, grande chance de haver um rebaixamento cognitivo, mas, e ele já tinha feito a avaliação neuropsicológica, mas quando ele fez, eu acho que ele tinha 6 anos, e aí não deu DI. Inclusive, houve ali talvez uma chance de ser dislexia, mas aí ele ainda estava em processo de alfabetização, não pode ainda dar esse diagnóstico aí no processo de alfabetização, tinha que ficado meio que inconclusivo. Aí ele veio, eu fiz a avaliação dele, falei com a mãe, ó, eu preciso que refaça essa avaliação neuropsicológica, porém eu preciso que refaça até com uma outra pessoa, que eu confio, não desqualificando a minha outra colega, mas talvez seria legal um olhar diferenciado ali. E aí indiquei uma pessoa para fazer a avaliação dele. Essa era uma ótima profissional aqui, ela era até da capital, lá do Rio, professora da pós-graduação de neuropsicologia da PUC do Rio. Então, uma pessoa que, assim, muita bagagem. E aí fiz muita troca na época com a Ana, e a Ana fez a avaliação dele, e a gente trocou, a Ana falou, Priscila, DI, Priscila. Eu falei, Ana, eu desconfiava, mas precisava do seu olhar. Chegou no psiquiatra, o psiquiatra falou assim, não concordo com esse laudo aqui não, da neuropsicóloga. Eu não concordo com esse laudo não. Ele não tem DI. Não tem DI. Ele sabe as coisas, ele sabe, ele é criativo, ele inventa as coisas com sucata, ele fez uma mão mecânica de garrafa PET, assim, maravilhosa. Ele sabe fazer origami melhor do que ninguém. Ele sabe o nome de peixes, ele fez um negócio de pegar peixe aqui, a gente mora no litoral, e aí tem uma lagoa aqui perto, ele fez um negócio de pegar peixe com garrafa PET, assim, sensacional. E por ele saber essas situações, ele é ser criativo e saber, ele gosta de desenhar, gosta de pintar, gosta de recortar, colar, o psiquiatra falou que não era. Não era. E aí eu falei assim com a mãe, olha, por que ele era um psiquiatra, tá? Porque ele tinha outras questões também comportamentais. Então ele tinha a síndrome de Tourette, e toque, outras coisas. Aí eu falei com a mãezinha, eu falei, olha, a gente precisa ir para uma neuropediatra para dar uma olhada. Aí quando foi a neuropediatra, com certeza é daí. E aí laudou. E aí a neuropediatra falou, eu não olhei só a avaliação da Priscila, eu não olhei a avaliação só da Ana, que é a parte de avaliação neuropsicológica. Eu observei ele no consultório, eu analisei todo o histórico dele, de anamnese, todos os atrasos que ele teve, atraso de linguagem, tudo. Então, assim, não foi algo isolado, entendeu? Não foi algo isolado de olhar só uma avaliação, e sim um conjunto, tá bom? Aí eu coloquei aqui outras questões aqui também, ó. A Vaz, ela até fala, ó, que o nosso olhar, inclusive, começa lá na anamnese. Na anamnese, a gente precisa verificar ali com os pais
como se deu essa construção desse pensamento e as distorções havidas nesse percurso. Nas diferentes sessões, a gente pode até utilizar o caráter lúdico, as avaliações do testes, a gente analisa o tempo inteiro esse caráter cognitivo. Vocês querem ver uma criança com deficiência intelectual? Ela vai ter muita dificuldade em jogos que estruturem esse pensamento dela. Então, um jogo que exige ali raciocínio lógico, ela vai ter dificuldade, entendeu? Não tem como, não tem como ela não ter dificuldade num tipo de jogo. Por exemplo, uma torre de Hanoi, que exige ali um planejamento, uma cognição, uma estruturação lógica desse pensamento. Às vezes até jogos também padrões, vamos colocar assim, desses mais tradicionais, uma dama que eu tenho que ter estratégia, algum outro tipo de jogo que eu preciso estruturar melhor esse meu pensamento. Pode acontecer, entendeu? Deles também terem esse tipo de dificuldade. E aí, geralmente, são crianças que também têm uma memória operacional ali com muita dificuldade também. É aquele típico, a criança que a mãe fala assim, nossa, esquece com tanta facilidade tudo que aprende. É isso aí. Então, assim, por que eu estou falando tudo isso, gente? Eu estou dando uma base para vocês de que quando a gente aplica a avaliação neuropsicológica, a gente aplica para a gente saber se aquela criança está estruturando o pensamento dela, mas a gente não utiliza esse resultado como algo isolado. E aí vamos um ponto muito importante. Priscila, tem possibilidade dessa criança te responder num nível aquém do esperado para a idade dela, mas ela não ter deficiência intelectual? Tem, sim, acontece. E outra coisa, tem como a gente avançar nesse nível, no estágio que ela tem? Com certeza. Quando a gente estuda Piaget não fala que a criança ela vai perpassando por todos os estágios do desenvolvimento dela? Então é possível a gente avançar nesse estágio. Lembrando que eu falo muito sobre avaliação com vocês, mas onde vai ter esse papel de avançar nessa estrutura cognitiva é lá na intervenção. Então é possível sim a gente conseguir fazer com que essa criança evolua, fazer com que essa criança estruture melhor esse pensamento dela, fazer com que essa criança raciocine, entendeu? Desculpa, gente. É possível sim. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os níveis. A Maria Lúcia Vaz, ela traz 3 níveis, tá? Cadê? Eu separei aqui. Nível 1. O que é o nível 1? Que é a mesma coisa que eu chamo de pré-operatório, nível 1. É a ausência total da noção. Isso é, a criança não atingiu o nível operatório nesse domínio. Várias condutas diferentes podem expressar essa ausência. Além disso, como que funciona? É quando aquela criança, gente, te dá uma resposta que não tem, assim, nada a ver com o que você espera para a idade dela. Quer dizer que ela não tem noção nenhuma dessa estrutura cognitiva dela. Deixa eu dar um exemplo. Uma das partes da avaliação, das partes da seriação de palito, na realidade, a seriação de palito é isso aqui, né? Você tem os palitinhos e aí você vai pedir para a criança colocar do menor para o maior igual uma escadinha. Olha, tem vários tamanhos, tá vendo? Menorzinho, maiorzinho. E aí você pede para a criança colocar em cima da mesa, assim, do menor para o maior. Uma criança sem noção nenhuma de estrutura cognitiva, ela não vai conseguir nem seriar corretamente isso aqui. Mas só que a prova de seriação, ela acontece em 3 partes. Então, vamos supor que na primeira parte ela consiga. Ok. Na segunda parte, que a gente chama de inclusão de palito, ela não consiga. Aí tem uma vacilação. Uma hora ela consegue, uma hora ela não consegue. Entendeu? Aí vamos supor que na outra parte... Aí vamos supor que é uma criança que consegue seriar corretamente. Depois, quando tem a parte de inclusão de palitos, ela consegue incluir o palito dela corretamente. Depois tem uma terceira parte da prova que é com um amparo. Você coloca um amparo e a criança precisa seriar corretamente sem medir os palitos. Aí vamos supor que ela consiga alcançar ali nessa terceira parte. Aí sim, não tem vacilação nenhuma.
Então, ela sai ali do nível, ela pode estar dentro do nível pré-operatório, e aí dentro do pré-operatório, nível 1, não tem noção nenhuma, nível 2, vacila, uma hora vai, outra hora vai, e aí depois tem o operatório concreto, tá? Que é onde ela estrutura esse pensamento de acordo. E aí, gente, temos uma terceira fase, que é o operatório formal, mas o operatório formal é a partir de 12 anos. Então, geralmente, a gente vai aplicar as provas dentro de operatório formal para as crianças pré-adolescente e adolescente, tá? E aí tem as provas corretas, ok? Tem as provas corretas que a gente precisa aplicar de acordo com a idade. Então, nem todas as provas vão ser para todas as idades. Então, existem provas ali para as crianças menores, de 5, 6 anos, existem provas para as crianças de 7, 8 anos, existem provas para as crianças de 9, 10 anos, existe prova para as crianças até 12 anos, e existem prova ali para os adolescentes ali depois de 12 anos, que aí já entra nessa estrutura mais formal. Então, é o que eu falei para vocês, o nível 1. O nível 2 que eu falei é essa vacilação. Então, ó, ela chama de nível 2 ou intermediário, mas existem outras literaturas que trazem para a gente ali o nível pré-operatório, nível 2, que aí vai trazer ó, as respostas ou as condutas expressam vacilação, instabilidade ou são incompletas, tá? Então, por exemplo, a criança, eles dão uma primeira resposta conservante, no momento seguinte, outra não conservante. Ou um argumento oposto que ela falou em primeiro lugar, tá bom? Ah, obrigada, Ana. Obrigada pelo carinho, tá? Gente, o que tá ao meu alcance, assim, para fazer nas lives, para compartilhar com vocês, eu compartilho. O que realmente não dá tempo, né? Eu sempre falo com as meninas lá do curso, né? Que aí lá no curso eu consigo aprofundar um pouco mais com elas. Um pouco mais não, né? Bastante até por conta do tempo. Mas vocês podem ter certeza, o que der, eu vou compartilhar aqui com vocês. É um prazer, tá? E aí a gente tem ali também, gente, o nível 3, que é quando aquela criança dá as respostas, ela demonstra total aquisição da noção sem vacilação. Então, ela me dá uma resposta dentro do que eu espero para ela. Na hora da aplicação, assim, a gente precisa ter muito cuidado. Por que eu falo que a gente tem que ter muito cuidado na aplicação? Primeiro, existem algumas, a gente chama de provas de conservação, tá? Prazer nosso, a Luana. É bom te ter por aqui, Luana. A gente tem algumas provas de conservação. A Vaz, ela tá atrás aqui. Eu tinha separado aqui também para vocês, para falar um pouquinho. Não sei onde eu coloquei, gente. Me perdi. Mas ela traz... A gente tem algumas provas de conservação. Ah, aqui achei. Conservação são algumas, classificação são outras, seriação são outras. Temos também ali de provas do pensamento formal e também as provas espaciais, tá? Então, a gente está tendo ali, né, esses tipos de provas. E aí existem algumas dicas que a gente costuma dar, tá? Então, por exemplo, não aplicar todas as provas de conservação no mesmo dia, porque a criança pode pegar o feeling do negócio e aí te dar um resultado falso positivo, entendeu? Tem algumas questõezinhas, assim, técnicas na hora de aplicação e também na hora da correção. Quando eu comecei lá atrás na psicopedagogia, o que eu fiz, assim? Eu anotava tudo. A criança me deu uma resposta, anotava. Eu também fiz um tipo de formulário, até disponibilizei para as meninas do curso, um formulário com as perguntas exatas que a gente precisa fazer e o que a criança precisa responder. E aí tem uma parte que eu coloquei também, um xizinho para as meninas colocarem. Então, assim, a gente tem essa... nesse início, a gente pode ter esses tipos de formulário para facilitar a nossa vida. Hoje, com a prática, primeiro que eu já sei quais os tipos de prova por idade, eu já sei de cabeça. Eu já sei todas as perguntas que eu tenho que fazer para aquela criança, inclusive todo, porque, assim, às vezes dentro de uma prova, a gente tem 3, 4 modificações. A gente tem que fazer também o que a gente chama de contra-argumentação. Então, a criança te deu uma resposta correta, você tem que contra-argumentar para ver se ela vai manter a resposta dela ou ela vai vacilar. Então, assim, tem algumas questões técnicas na hora de aplicação. E aí eu falo que hoje, assim, com a experiência, eu já aplico
eu já sei o que perguntar, eu já sei as contra-argumentações, tudo, e eu só anoto o resultado final. Eu já sei quando a criança está nível 1, nível 2, nível 3, se já alcançou o operatório formal ou não alcançou. Mas foram alguns anos até chegar aqui, né? Quase, eu acho que 8, 9 anos até chegar. Então, para vocês que estão começando, fica a dica. Anotem. Anotem, porque aí vocês podem fazer essa correção depois, com calma, avaliar a resposta que aquela criança te deu, entendeu? Isso tudo com aos pouquinhos. Para não ficar assim, ai meu Deus, o que ela respondeu mesmo? Ih, eu não lembro. Isso é muito sério. Porque às vezes a criança ela pode vacilar, né? E aí, será que ela vacilou? Será que ela não vacilou? Porque já aconteceu, tá? Da criança me dar um resultado muito bom em uma testagem, na outra ela não me dá o resultado esperado. Então também tem que ter esse olhar. Mesmo que ela faça uma prova inteirinha sem vacilação, e aí chega na outra ela não consegue alcançar o resultado. Eu também tenho que ter o meu olhar em relação a isso, tá bom? Mas é sobre isso. É sobre esse nosso olhar além do resultado. Eu acho que é só, meninas. Eu coloquei aqui, acho que eu já falei sobre tudo que eu sou do papel, tá? Tudo que eu tinha colocado no nosso script. Então, a função ali das provas operatórias, ela como instrumento importante aí. Trouxe essa base teórica aqui da VAIS para a gente poder conversar um pouquinho. Já falamos sobre a importância dela no diagnóstico, né, de deficiência intelectual. E também sobre os níveis aí que eu acabei de falar, nível 1, nível 2, nível 3, existem nomenclaturas diferentes, tá? Existem nomenclaturas, como eu falei com vocês. Por exemplo, o Jorge Visca traz um outro tipo de nomenclatura também. E é incrível, tá, gente, que os grandes teóricos que embasam o nosso fazer psicopedagógico, eles utilizavam as provas operatórias. Então, vocês verem que dá pra gente perceber que não é algo, né, tão arcaico e ultrapassado assim, porque continua fazendo muita diferença no nosso trabalho, no nosso olhar, é um instrumento assim riquíssimo, riquíssimo, tá? Então, para quem está aí na prática clínica ou quer iniciar na prática clínica, aprofundem sim seus conhecimentos em relação às provas operatórias, utilizem com responsabilidade, com cautela, tá bom? E com cuidado, é o que eu sempre falo, a gente demora um tempo para fazer o nosso nome, mas a gente também pode vacilar e aí declinar, né? Às vezes com uma fala errada, com um tipo de avaliação errado, tá bom? E é sobre isso. Ó, meninas, beijo para vocês. Tomara que quinta-feira eu consiga fazer outra live, né? Vai sim, Ana, vai ficar gravado, tá? Daqui a pouquinho o pessoal da equipe, por enquanto a gente ele fica travado, né? Fica um cadeadinho, mas eu acredito que até amanhã já esteja disponível aqui, que o pessoal da equipe coloca, posta aqui, tá bom? Vai ficar gravado assim, você pode assistir. A gente geralmente, eu gosto de começar às 6h30 mesmo, né? Certinho, mas até por isso que é mais tranquilo, né? Que fica gravado, vocês conseguem assistir depois, tá bom? Gente, beijo grande para vocês. Olha, quem tá lá na comunidade, igual aquele dia que eu coloquei uma enquete para os temas, tá? Vou ver se eu coloco lá de novo para a gente pensar no tema na próxima live. Olha, por enquanto, a não ser que aconteça algum imprevisto, mas eu estou com ideia de fazer live toda quinta. Mas assim, eu também não posso dar 100% de certeza. Então, vocês fiquem atentos aos canais, tá? Coloca aqui. Gente, deixa a curtida aqui no vídeo, por favor, e que ajuda a gente, né? E até para eu saber se vocês gostaram. E também, quem está na comunidade, eu sempre disponibilizo ela também. Então, lembrei, gente. É negócio de sininho. Bota o sininho. Ai, gente, eu sou péssima nisso. Eu não sei como é que eu tô me saindo tão bem nesse negócio de YouTube, porque eu era meio perdida, tá? Agora eu tô bem mais tranquila. Ative o sininho, a notificação, que quando a gente tiver ao vivo ou tiver qualquer vídeo novo, inclusive esse, vocês conseguem assistir depois, tá bom? Gente, beijo grande para vocês, tá? Boa sexta-feira aí, bom final de semana, e a gente se vê na semana que vem. Beijo!